Olá, eu sou Raquel, dirijo o Centro de Medicina Chinesa desde 2001 e trouxe para você hoje um tema muito rico, que é a análise da dor. Mas não só a dor na cabeça, na coluna, diversas dores. Eu vou mostrar, de acordo com os critérios da medicina tradicional chinesa, como a análise é bem diferente, porque nossa avaliação depende do livre fluxo dos canais e colaterais, que são uma rede que comanda a todo segundo de vida a sua circulação interna, a circulação do seu paciente, seja no tórax, no interior das glândulas, nas articulações, nutrindo os tendões. Quem comanda toda essa circulação é um sistema que o chinês antigo mapeou, chamado canais e colaterais. E eu vou analisar com você 3 síndromes, mostrando que uma única causa pode levar dores em diversas partes do corpo. E não só dor, outros sintomas também. Eu vou falar agora, passo a passo, de 3 síndromes de 3 órgãos diferentes. E eu vou utilizar o mesmo critério de análise da dor, porque não existe a avaliação de dor para a medicina chinesa sem 7 perguntas. Com essas 7 perguntas e com conhecimento profundo da função de cada um dos órgãos, você consegue analisar, tratar e orientar o paciente aí nessa caminhada para combater a dor. Então eu tenho 7 perguntas em paralelo à função de cada órgão. E eu trouxe para você hoje 3 órgãos diferentes, para que você possa usar aí no seu consultório, sentar com seu interrogatório de frente para o seu paciente. Você vai começar a observar que algumas perguntas mostram que a causa da dor pode ser conhecida. Eu vou falar de funções básicas e vou mostrar quando esses órgãos estão alterados, o que ocorre. Fígado, baço e rim. Todos 3 eu vou seguir as 7 perguntas. Vamos lá? Então vamos lá. Passo a passo do diagnóstico da dor. Primeiro, eu vou falar de uma síndrome muito comum hoje em dia. Chama-se estagnação da energia do fígado. Poxa, Raquel, mas eu trabalho na área de saúde, nunca ouvi falar em energia. Eu estou aqui para te auxiliar. A energia é o que impulsiona o sangue do seu paciente. Se o seu paciente tem um bloqueio da energia do fígado, com o tempo, menos sangue vai chegar nas articulações, porque vai estar bloqueada a circulação interna. Então vamos um pouquinho do fígado. Vamos lá. Ele libera o fluxo de sangue para todas as áreas, nutre os tendões, libera o fluxo das emoções, nutre acende o sangue para toda a cabeça e a parte interna dos olhos. São algumas funções aí principais do fígado, tá bom? Se eu tiver um bloqueio nesse órgão, meus tendões, porque não é o ombro, não é o joelho, todos os tendões precisam da circulação deste órgão. Como eu vou saber, Raquel? É algum exame laboratorial? Não. Você vê de uma forma bem prática se o fígado do seu paciente tem uma energia forte e em harmonia. Se ele libera o fluxo das emoções. Se é uma pessoa que sabe sentir, sabe falar, sabe se expressar, sabe perder, sabe dar limites, esse paciente tem uma função forte. E aquele fechado demais, contido, rígido, tenso, dificuldade para se expressar, dificuldade para se abrir, para se movimentar, corpo muito duro, esse tem essa energia estagnada. Calma aí que eu vou chegar lá na dor. Então, primeiro eu tenho uma estagnação desse órgão, tá? E vamos agora para as 7 perguntas. Eu vou mostrar para você que um paciente com a estagnação, que hoje é muito comum,
a estagnação desse órgão. Com 7 perguntas você vai ver que ele pode ter dor em 4 locais do corpo diferentes. E não adianta você ficar tratando cada hora um local. Você tem que saber observar, analisar com critério quem é o verdadeiro causador dessas dores. Por exemplo, fibromialgia é uma grande causa aí, a estagnação da energia do fígado. É a principal causa de quem tem fibromialgia. Então as perguntas são: quando começou a dor, local do corpo que dói, sintomas associados ao início da dor, sintomas, fato que ocasionou, algum fato você relaciona o início da dor? Terceira pergunta. Quarta, frequência da dor. Quinta, o que melhora, o que piora a dor. Sexta, quando você sente a dor, tem mais algum sintoma. E sétima, o que piora, o que melhora a dor. Essas 7. Lembra comigo que eu vou usar para os 3 casos clínicos, os 3 pacientes. Então, esse primeiro paciente é a primeira análise que eu vou fazer para você. Esse paciente ele foi te procurar, sentou aí no seu consultório por fibromialgia, um diagnóstico recente, mas há muito tempo ele tem dor nos ombros, no quadril, no joelho, às vezes dói a cabeça, tem a boca muito amarga, tem um pigarro, tem dor entre as costelas. Toda vez que se aborrece, a dor piora. Então, esse paciente tem dores no corpo todo, inclusive na cabeça. As 7 perguntas mostram que a dor começou quando ele teve um grande aborrecimento, um trauma, uma decepção muito forte. Olha só, hein? A análise da dor. Ele tem dor. Logo depois desse trauma, ele começou a ter uma dor forte na coluna, nos ombros. E depois, conforme o decorrer dos anos, com a tensão, ele já sentia muito a cervical. São pacientes clássicos. Eles têm dor em várias partes, mas muito na cervical e cabeça, quando a dor vem da estagnação do fígado. Sintomas que estão associados à dor principal. A dor principal dele é ombro e cervical. É muito importante essa ordem da dor, tá bom? Então ele chegou no seu consultório, olha, eu vim tratar a dor nos ombros, é muito forte na cervical, começou com um trauma, sempre que eu me aborreço pioro, às vezes dói também em outras partes. A frequência da dor, ela não é sempre de manhã, ela vem sempre associada aí com um padrão emocional de tensão, com sintomas associados às dores. Eu também perco a fome, tenho má digestão, tenho um pouquinho de enjoo, junto com esse bolo na garganta. E sempre que eu tô com mais dor, me dá um pouco de dor de cabeça também. Além da dor cervical, vem a dor na cabeça. Esse tem a síndrome de estagnação do fígado, tá bom? Agora eu vou pro segundo, de paciente com deficiência crônica de rim. Olha a profundidade da medicina chinesa ao analisar as funções de um órgão. O rim, para a medicina chinesa, ele é a sede da força dos ossos, da medula, ele ajuda na produção de sangue, da coragem, da boa memória. Um rim forte, o paciente tem ossos fortes, estrutura forte, paciente que adoece pouco, tem uma herança aí, a parte genética é muito boa, pais e mães estão vivos, têm saúde, paciente tem humildade para falar, tem coragem, uma pessoa segura, uma pessoa clara. Isso é o rim forte. Memória, coluna, ossos, sangue, coragem. Agora, o rim deficiente. Paciente com fraqueza nas pernas, dor no joelho, dor na lombar, porque essa energia do rim, quando se desvitaliza, ele tem áreas de comando, porque o rim é que governa calcanhar, joelho, lombar, medula e memória. Se a função do rim cai, eu tenho uma dor maior nessas partes. Tornozelo, joelho fraco, tem uma facilidade para cair, dificuldade de ficar muito tempo em pé porque a lombar dói. E vamos lá.
7 perguntas da dor. Quando começou? Já tem muito tempo. Essa dor veio ao longo dos anos, não começou com nenhum trauma emocional. Eu vim apresentando um pouquinho de dor e ela foi piorando, e já tem muitos anos. Sintomas associados às suas dores, a sua dor lombar, por exemplo. Lombar é clássica de deficiência crônica do rim. A dor lombar, quando dói um pouquinho também o joelho e um certo cansaço. Frequência da dor, ela é pior de manhã, tem dificuldades para andar e muito cansaço nas pernas. Natureza, característica da dor, é uma dor que piora com frio, piora no inverno e é sempre pior quando eu vou levantar. Sintomas associados a essa dor lombar, eu tenho também um pouco de dor de cabeça, mas é bem leve. Eu tenho uma apatia e minha memória está um pouco fraca. Olha o conjunto de sintomas. Eu usei as 7 perguntas. Sintomas associados, aonde dói. A dor de fraqueza do rim, ela não é tão clara, não é tão forte, mas ela é crônica. Então é a dor lombar, que vem há muitos anos, ela piora com frio, dá esse cansaço, essa palidez, uma certa sensação de frio, cai o apetite, cai o desejo, cai a coragem, o vigor, porque são sintomas aí de rim, essa determinação, essa coragem, tá? Então eu mostrei aqui várias partes do corpo que começam a ser alteradas, afetadas. O paciente tem ao mesmo tempo algumas dores da cintura para baixo. E agora eu vou para a dor de deficiência do baço. É uma outra dor. Qual é a função do baço, né? Resumi um pouquinho a função de cada um dos dois. Agora o terceiro. Vamos lá. O baço, ele governa os músculos, mas não é de uma parte, é toda a musculatura. Ele governa os braços, as pernas, mas a força muscular, o tônus. Cada órgão governa um tecido e o baço, ele governa os músculos, né? Então, todo o tônus tem a ver com esse órgão. Ele forma sangue, ele é o principal órgão do metabolismo, do apetite, ele que mantém a concentração, ele que mantém o paciente bem disposto, concentrado, porque uma das principais funções do baço é mandar toda a circulação para a cabeça e manter a concentração numa coisa só, o foco. O baço gosta do sabor doce e quando ele enfraquece dá um grande desejo por doce. O paciente tende a engordar com esse órgão fraco, a perder o tônus e a ficar com a mente, sabe aquela mente assim, cheia de balõezinhos, que o paciente pensa em tudo ao mesmo tempo, mas nada com muita clareza, nada com muito foco? É muito comum hoje, infelizmente. Baço deficiente, as pessoas têm a cabeça muito cheia e pouco raciocínio lógico, claro e forte. Vamos lá, o paciente chega com dor de cabeça, é clássica de baço. Essa pior dor de cabeça, assim, no sentido de cronicidade, porque ela não está ligada ao padrão emocional, ela não está ligada a essa fraqueza da memória como o rim. O paciente chega ao seu consultório, nós tem uma dor de cabeça, principalmente pela manhã, principalmente depois que eu como. Eu tenho muito sono depois do almoço, minhas pernas estão começando a inchar, eu estou engordando muito, eu estou com apatia, cansaço, penso em 10 coisas, não decido nada, meus músculos estão cada vez mais flácidos e eu tenho dor também nas pernas, pernas pesadas, dor de cabeça e uma dor cervical, mas em peso. Vamos lá, 7 perguntas. Quando começou? Quando eu terminei o mestrado. Essas dores são comuns em pessoas que trabalham muito a mente. Estudei muito, foi uma época assim, fiz mestrado em matemática. Vamos lá, aquela professora de matemática bem lógica, bem profissional, centrada, organizada. Quando acabou o mestrado, estava dando aula aí já em 2 faculdades, eu comecei a ter uma dor de cabeça absurda,
principalmente pela manhã e depois do almoço. Comecei a engordar, comecei a ter um desejo absurdo por doce. Frequência da dor, dói principalmente depois que eu como. Natureza da dor, é uma dor pesada. Fatos associados ao início da dor, depois de muito trabalho mental, ela piora. O que piora a sua dor quando eu trabalho muito? O que melhora? Quando eu descanso, quando eu deito. Essa é a dor. As 7 perguntas, mas agora é baço. Sabe qual a minha maior motivação em dar esse esclarecimento? É que os pacientes ficam enlouquecidos rodando uma série de profissionais para tratar 4, 5 tipos de dores. Aí você trata com a fisioterapia aqui, trata com massoterapeuta, com médico, com fisiatra, com osteopatia, fica rodando. Só que muitas vezes, com todo respeito a cada profissional, que temos assim excelentes profissionais de cada área, mas você que tem interesse pela medicina chinesa, pesquise a função dos órgãos. Muitas vezes você contribuindo com o órgão, várias dores aí podem ir cessando e o paciente não precisa ficar nessa dinâmica tão grande de rodar uma série de profissionais. Vamos ao primeiro paciente, a estagnação do fígado. Você vai, agora soluções para cada um, tá legal? Estagnação do fígado, o paciente tem que se abrir, tem que entrar em contato com as emoções. Você tem que entender essa mecânica, essa forma, o que a emoção gera. São pessoas muito contidas, muito quietas, não gostam de falar dos próprios sentimentos, têm muita dificuldade para chorar ou choram demais. Aí você vai liberar a circulação pouco a pouco. Primeira orientação, tem um ponto abaixo do mamilo. Se você deitar o paciente, massagear no 6º espaço intercostal, você pressiona o polegar na direção do mamilo e massageia. Se eu puder editar esse vídeo aqui, se não for esse, vai ser um próximo, eu vou mostrar exatamente a região do corpo, ou uma foto aí no final, dessa região intercostal, que é o 6º espaço. Se você massagear aí com os seus dedos, sem aplicação de agulha, não é para acupunturista aqui, é uma noção geral para profissional da saúde, só em massagear você já libera a circulação do fígado. Aí você vai ouvir, ele vai sentir, e você vai ensiná-lo a passar a se expressar, a chorar, a se abrir com quem é importante, a se impor, a respeitar o que sente. Esses estagnados, eles se atropelam, eles querem ajudar o outro, o próximo, fazer pelo filho, fazer pelo marido, e as próprias emoções ficam para trás. E aí é muito comum a gente chegar à fibromialgia. Então, falar o que sente, massagear o 6º espaço, se alimentar com alimentos verdes, o baço adora verdura, refogadinha, para passar esse gosto amargo, e exercício físico. É obrigatório a realização do exercício físico, porque você vai liberar a circulação do seu paciente para todos os lados. E como a emoção presa prende o sangue, o exercício, se o paciente não conseguir se abrir, porque esse é um processo, só em se exercitar, ele vai liberar toda a circulação. Se ele estiver em crise, em quadro de dor forte pela fibromialgia, vamos pouco a pouco estimulando essa liberação para que ele possa melhorar. E aí ele melhora da dor de cabeça, cervical. Tem um exercício fantástico, vou deixar o link aqui no final desse vídeo, para liberar a região cervical, o paciente tentar olhar o calcanhar todos os dias para ir ampliando essa rotação aí da cabeça, porque é muito comum esses pacientes estagnados prenderem a cervical, porque aqui passa o canal da vesícula, que está diretamente ligado ao fígado, tá bom? Segundo, paciente de rim. Esse paciente ele tem que acordar cedo, tentar tomar um banho frio, tomar um bom café da manhã, fazer o exercício, vai ser o próximo link que eu vou deixar para fortalecer a lombar, vou deixar um para cervical, para estagnação do fígado.
e outro para lombar, que é para deficiência do rim. Esse paciente precisa 3 vezes por dia realizar o exercício do rim, se alimentar bem de manhã, produzir mais sangue. Então, para fortalecer o rim, ingerir raízes, alimentos que nascem da terra para o fundo, mandioca, inhame, batata doce, batata baroa, cenoura, diariamente. Porque fortalecendo o sangue vai fortalecer o rim, já que o rim é responsável pela medula óssea, que é quem produz sangue. Com isso vai melhorar a memória, o fortalecimento da lombar, e você vai tratar aí os joelhos e o calcanhar com uma leve caminhada pela manhã. Esses pacientes precisam de sol, porque as pessoas estão com pânico de sol, sol da manhã é importante, caminhar, fazer o exercício da lombar e ingerir raízes. Essa deficiência das 3 é a mais grave, porque o rim é o órgão que nutre todos os outros órgãos. Ele é aí o grande caldeirão da vida. Lembre-se bem, esse paciente tem dor lombar, joelho, calcanhar, sente mais frio e tem os membros frios. Diminua os alimentos frios, água gelada, alimentos crus, para que ele possa aquecer e fortalecer o rim. Tá bom? Dica 3, paciente com deficiência do baço. Esse paciente, o mais importante, provavelmente ele tem insônia intermitente, ele não tem sede, não tem fome, acorda durante a noite. Orientação: horário fixo para se alimentar, obrigatório para esse paciente, comer sempre no mesmo horário. Isso é bom para os 3, mas principalmente para a deficiência do baço. Lembra que esse tem peso na cervical, peso na cabeça, músculos flácidos e mente cheia. Corte, saia correndo agora. Todos os alimentos crus, proibido. Pelo menos durante 1 mês. Se o paciente engorda com facilidade, tem músculos flácidos, ele vai piorar com tudo que é cru. E agora atenção. Ah, Raquel, o cru faz mal para todo mundo? A medicina chinesa é contra o cru? Não. A resposta é não. Mas se o paciente tem esse quadro de deficiência do baço, lembre-se que eu não falei aqui, não é ressonância magnética, esses 3 órgãos você não precisa correr por urologista, não significa que você tem um fígado já com uma hepatomegalia, com uma alteração física, estrutural. Eu estou falando de energia. Só que cuidado ao descaracterizar algo tão sério. A energia é o que protege o órgão. Se seu paciente tiver a energia desses 3 órgãos fortes, ele não vai ter alteração na matéria. A circulação, essas funções que eu estou passando para você aqui, nesse vídeo, que é muito precioso, a energia desses órgãos protege os órgãos, protege o corpo, porque antes a ciência já comprova de adoecermos a matéria, adoecemos primeiro esses canais, essas energias. A natureza interna, o corpo foi criado de uma forma brilhante, mágica, e toda essa circulação energética, ela é uma barreira, como se fosse camadas de uma cebola. Ela protege para que a matéria não adoeça. Então, cuide do baço para que não afete a matéria. Retire gelado, cru e diminua ao máximo derivados de leite. O baço é um órgão que tem a natureza mais densa, mais fria, então ele não gosta dos derivados de leite quando ele está fraco. Se você se enquadra nesse caso do baço, ou o seu paciente tem essa característica toda aí de baço, siga essas instruções. Gelado, cru, leite. Perna vai estar pesada, tendendo a edema, fraca. Então, parecido com o rim. Caminhada pela manhã, acorde mais cedo, tome banho frio. O banho frio estimula a circulação interna. Hoje tem uma série de pessoas só tomando banho morno. Se alimente 7 da manhã, meio-dia, 18, os horários bem fixos. E entre essas refeições mais leves, eu chamo de merendas, mais leves, tudo cozidinho,
reduzindo o derivado de leite. Nossos órgãos têm horário e o teu órgão sabe que horas são. Se você desrespeita esse ciclo da natureza, essa relação do órgão com a natureza, as enfermidades crescem de forma mais importante. Então, muitas vezes, só retirando o leite, retirando o suco verde aí, que foi um modismo enorme, faz mal para muita gente, retirando o gelo, você já pode melhorar uma dor de cabeça, você já pode recuperar um pouco o tônus do paciente. E vamos lá, para fechar as 7 perguntas desse paciente de baço. A dor é muito pior de manhã, como eu falei, e aí você vai observar a melhora voltando para essas perguntas. Você se sente melhor de manhã? Acorda mais disposto? Tem a perna com menos peso? Consegue caminhar? Tá com a mente mais concentrada? Tá com o raciocínio lógico melhor? Significa que o baço melhorou. Medicina chinesa não é acupuntura apenas. Não é apenas fitoterapia. Ela é uma medicina que reeduca, orienta o paciente a se relacionar melhor com tudo que ele foi perdendo, que é si mesmo, a natureza, as emoções. Então, é uma medicina que orienta como manter a saúde e não adoecer. Então, você vai pouco a pouco observando semanalmente se seu paciente melhorou. O baço gosta de doce. Você pode orientar mel, frutas, açúcar mascavo. Não precisa tirar o doce totalmente. Hoje as pessoas acham que o doce engorda, tiram todo o doce. Acham que sol faz mal, não pega mais sol. Isso vai desvitalizando o calor interno, desvitalizando a circulação interna. Então, para fechar, eu vou te mostrar uma informação final. O paciente pode ter, com o tempo, alteração dos 3 órgãos de forma simultânea. O que é mais triste, você pode ter um paciente com estagnação do fígado, que está diretamente ligado ao baço, gera a deficiência do baço, que é a ausência de fome, sede, engorda e sente o corpo todo pesado. O baço é que puxa a energia do rim para se manter. Com o tempo o paciente perde a memória, tem dor lombar, cansaço, apatia e deprime. O que eu te mostrei aqui é que, de acordo com a função dos órgãos, você pode ter um paciente muito doente, apenas porque você não soube ler o que estava caminhando para uma cronicidade, o que estava evoluindo, e com isso não pôde frear. Pesquise funções dos órgãos internos. Proteja a sua saúde e a do seu paciente. É possível viver sem dor, com mais alegria, melhor memória, mais coragem e muito mais saúde. Se esse vídeo gerou valor para a sua vida pessoal ou profissional, se inscreva no meu canal, vai agora aí, toque esse sininho, você vai ser notificado sempre que eu trouxer para cá conteúdo de muito valor. Se gerou valor para a tua vida, comente, deixe sua dúvida, observe novamente esse vídeo, porque eu tenho certeza que aqui, bem devagar, você pode tirar valor para a sua vida.